Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT. Hoje é a primeira análise do ano de 2024. Irei iniciar essa análise pelo tempo gráfico diário, como sempre, né, marcando as nossas mínimas e as máximas para identificarmos qual o padrão que o gráfico está apresentando para nós. Nós já sabemos que o Bitcoin ele está numa estrutura de alta, né? E precisamos entendermos até onde vai essa estrutura de alta. Então vamos lá, né? Como sempre aqui no diário, linha de tendência de baixa, leitura das ondas de Elliott. Nesse caso aqui, o primeiro ciclo, né? Claro, do nível de 25 mil. Já sinalizei esse movimento aqui para vocês no passado, movimento 1, 2. Acredito aqui que esse foi o movimento 3. No movimento 3 nós temos uma linha de resistência. Movimento 4, movimento 5. Então, como eu já falei anteriormente em outras análises, aqui nós temos um ponto de resistência. O gráfico faz o segundo movimento de correção, né? Que é A, B e C. Movimento A, movimento B para cima, movimento C. E aqui nós temos mais uma linha de tendência de baixa, tá? O gráfico entra aqui uma força compradora, forma o primeiro movimento de onda 1, pullback de 2 em cima da linha de tendência de baixa. Eu costumo dizer que esse pullback aqui é perfeito. Movimento 3, movimento 4, movimento 5. Ou seja, o gráfico chega em mais um nível, mais um ponto de exaustão do preço aqui, tá? Levando em consideração o corpo do candle, nós temos mais uma região aqui, uma zona de resistência. Então, feito a onda 5, né, criada a onda 5, vem um movimento de correção, que é A, B e C. A veio até as médias, movimento B, movimento C. Então, forma mais uma vez aqui uma linha de tendência de baixa. É preciso fazer essa leitura todo o tempo para identificar em qual onda, né, o preço está trabalhando atualmente. Então, eu creio que aqui nesse movimento, ele fez movimento 1, 2, 3, tá? Aí vem movimento 4, movimento 5, movimento A, B e C. Então aqui nós temos um movimento 1, pullback de 2, movimento 3 até a resistência, 4, um 5 aqui, um A, um B e um C. Então nós temos mais um ciclo completo aqui, se estiver correto na leitura, movimento A, B e C. Então aqui nós temos mais uma linha de tendência de baixa nesse ponto, certo? Então vamos lá, se isso aqui é um A, B e C, atualmente o gráfico está fazendo um movimento de onda 1 no tempo gráfico diário. Então qual seria a sequência desse movimento 1? Nós sabemos que 1, 2, 3, né? Movimento 1, ele poderia fazer um pullback em cima dessa linha de tendência de baixa. Um pullback, né? Claro, movimento 2, 3, 4 e 5. Agora, observação, nós sabemos que o movimento 1, ele é incalculável. Ele tanto pode dar início a um pullback de 2 aqui, como esse padrão aqui, ó. Esse candle pode chegar até o nível de 44.200 em uma única onda 1. E depois fazer 2, 3, 4 e 5. O importante é que eu acredito que isso é um movimento 1. Nós aguardamos aqui um pullback de 2, possível movimento 3 até os 44 e na sequência 4 e 5, ou seja, o preço permanecendo nesse padrão acima, né, do suporte, que o suporte nesse caso ele está aqui, ó, no corpo, tá? O suporte, então, se nós temos o gráfico andando da esquerda para a direita lateralmente, é sinal de que isso aqui é uma bandeira, isso aqui é um mastro, tá? Nós temos um mastro, uma bandeira, o preço está fazendo o padrão mastro-bandeira. Ele fez um mastro aqui, fez uma bandeira, segundo mastro, bandeira, poderia romper para cima e fazer um próximo mastro rompendo a resistência, que está em 44.200 e nós sabemos que a sombra foi a 44.700. Então acredito que isso seria, poderia ser uma onda
uma onda 1. Então, eu irei apagar aqui, né, para nós analisarmos possíveis probabilidades desse movimento, tá? Então, nós temos aqui o suporte no corpo, nós temos o suporte na sombra, nós temos resistência no corpo, na cor preta aqui, resistência, e resistência na sombra. Então, nós temos aqui o padrão, tá? Essa resistência, o preço 44.700. Nós temos aqui o padrão mastro bandeira, ele fez um mastro, está fazendo o padrão bandeira. Nós sabemos que ele poderia romper. Isso aqui pode ser rompido tanto para cima como para baixo. Como o gráfico está em um padrão aqui na estrutura de alta, é provável que ele rompa para cima. Mas assim, é preciso ter cautela em relação a rompimentos. Por quê? Como ele está fazendo uma onda 1, vamos lá que na hora, né, da correção de onda 2, o que não poderia acontecer, né? Pode, não deve. Ele faz 1 e a 2 ele perde o fundo dessa 1 aqui, ó, esse fundo. E aí faz 2, 3, 4 e 5, perdendo força compradora e ficando abaixo desse nível. Então, é preciso ter cuidado, faz onda 1 no pullback da 2. Se for o caso, entra no pullback da 2 ou no rompimento do topo da 1, tá? Existe sim a probabilidade de invalidar o movimento e descer e perder esse suporte. Então, perdendo, eu irei calcular aqui para vocês quais os níveis que o preço poderia corrigir, tá? Mas, de qualquer forma, eu já sinalizo que esse padrão é positivo. Movimento 1, nós temos aqui um ponto de suporte. Movimento 1, pullback de 2 para fazer movimento 3. Então, vamos aqui nessa linha de raciocínio. Aqui, linha de tendência de alta, de baixa, perdão, ela já foi rompida. Precisa concluir a 1 para fazer um pullback na sequência do pullback da 2 a 3, 4, 5 e A, B e C, tá? Poderia romper essa resistência? Sim. Então, assim, no tempo gráfico de 4 horas e diário já foi passado uma análise nos nossos grupos precificados, que são grupos privados. Já passei essa análise aqui do 1 hora, tá? Se antecipando a esse movimento e do diário. Então, vamos lá. Claro, movimento 1, pullback 2, 3, 4, 5 dentro dessa bandeira. Observem que aqui também o preço fez uma linha de suporte. Teve uma linha de suporte aqui. E uma linha de resistência. Então aqui também nós temos uma zona de bandeira, tá? Ele fez mastro desse ponto, fez bandeira, mastro, bandeira. Poderia fazer um mastro e romper isso aqui para fazer bandeira acima dos 44.700. Mas antes que isso aconteça, é preciso ter cuidado porque o preço está enfrentando essas duas resistências, 44.117, 44.700. É preciso que rompa essas duas resistências para buscar níveis mais altos. Caso contrário, ele poderia andar de lado, continuar andando de lado até que aconteça o rompimento, seja ele para cima ou para baixo, porque essa é uma bandeira. Se acontecer o enfraquecimento aqui da força compradora, a tendência é ele testar fundos, tá? Como já testou aqui, ó, tocou, testou aqui, perdeu força, retomou, mas continua andando de lado. É preciso que a força compradora entre para o preço subir, como já subiu aqui onda 1, fazer pullback de 2 e ela ter força o suficiente para retestar essas duas resistências. O interessante aqui é que o preço fique retestando essa zona, tá? Ele toca, faz pullback até que aconteça o rompimento para buscar níveis mais altos. Caso contrário, o preço ele poderia perder força e começar a testar a região inferior. E quando testa a região inferior, a teoria diz que não testa mais de 3 vezes e ele acaba perdendo e caindo a um nível menor. Então aqui é um ponto decisivo, um ponto de decisão. Estamos em uma bandeira no diário, o preço está com um padrão positivo, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, o primeiro, segundo ciclo, fez o terceiro aqui, porém é um ciclo muito fraco, é um ciclo curto, mas vamos analisarmos aqui por outra visão, tá? Por outra ótica do gráfico. Eu falei para vocês que o movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, ele poderia estar fazendo o movimento 1. Mas se eu limpo isso aqui para vocês,
e nós identificamos que aqui ele fez C, nós poderíamos também analisarmos da seguinte forma, tá? Movimento 1 no macro, movimento 2 e na sequência ele estaria fazendo o movimento 3 para fazer um 4 e um 5. Aí nesse caso sim, tá? Levando em consideração o macro, pontos de rompimento para entrar no gráfico seriam as resistências aqui que o gráfico já criou. Porque se seu movimento 1, o topo da 1 está aqui nessa resistência. Então ele fez movimento 1, e eu acredito que poderia ser esse padrão, movimento 1, pullback de 2, e poderia estar fazendo uma 3 para romper as duas resistências. Existe a probabilidade, levando em consideração macro. Aqui eu levei em consideração micro. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Movimento 1. Mas se vocês olharem, movimento 1, 2 e 3 também é válido porque aqui nós temos uma linha de tendência de baixa e 1, 2, 3 seria após A, B e C. Então pode sim acontecer, ou está acontecendo do gráfico ter feito A, B e C, e movimento 1, 2 irá lançar uma 3, rompendo 43.511 e buscando a resistência de 44.700, tá? Então, se o preço no decorrer do dia, até 21 horas, ou quem sabe no decorrer da semana, subir e tocar na resistência dos 44.700, vocês já sabem que está se tratando desse movimento 1, 2 e 3 no macro, tá? Então é preciso aguardar. Já mostrei as probabilidades para vocês. Irei mostrar também a probabilidade, caso isso aconteça, né? O gráfico ele venha perder força aqui. Uma operação micro, um movimento micro, ele perde força, poderia descer também, não é só para cima. Porém, a probabilidade maior no momento é de alta, porque esse padrão positivo, mastro bandeira, 1, 2, 3, 4, 5, ele poderia estar ou em uma onda 1 ou em uma onda 3, tá? Mas existe sim a probabilidade de invalidar esse movimento e esses seriam os níveis de correção do preço, tá? Nós teríamos aqui 23,6, que é um ponto de correção. Nós teríamos 38,2, nós teríamos 50% de correção, nesse caso aqui na cor lilás, e 61,8 na cor dourada, que é a linha de ouro de Fibonacci, tá? Aqui nós temos mais níveis que o gráfico ele poderia corrigir 78,6 e 100% de retração, que seria no suporte onde o preço onde o gráfico deu início aqui a 1, 2, 3 e continuou aqui, e seguiu fazendo 2 ciclos, né, consecutivos. 1, 2, 1 e o segundo 2, e agora está andando para o 3, se for no macro. Se for no micro, já é o terceiro e está caminhando para o quarto. Tá? Mas de qualquer forma, vamos aos padrões. Então vamos lá, perdendo o suporte. Vou até sinalizar esse suporte aqui com a cor diferenciada, senão fica poluição visual. 41.289, tá? Perdendo esse suporte, ele poderia buscar o primeiro alvo, que é na sombra do preço, 40.452, e a correção saudável seria até 61,8 de Fibo, tá? É preciso que o preço, o gráfico aqui, nesse caso o Bitcoin, é preciso que entre força compradora para que desse ponto ele rompa e dê continuidade a essa alta. Caso contrário, nós já observamos que tiveram correções, encontrou resistência uma vez, encontrou resistência duas, encontrou resistência 3, está retornando para fazer um reteste, ou quem sabe o preço, o gráfico ele já poderia parar aqui, ó, nessas resistências e começar a invalidar o movimento, tá? Então tem que ter cuidado, porque é lua, vai para cima. Bom, o padrão é altista, mas nada impede do enfraquecimento desse gráfico e ele cair. Vamos aqui aos filtros, né? Indicadores, rastreadores. Observem que o DMI, ou melhor, o ADX, né? DMI, ADX mais, ADX menos, tá? O DMI aqui, ó, observem, ó, ADX, tá? A linha verde aqui, DMI mais, ela está abaixo. DMI menos, ela está acima.
o ADX ele está neutro, ou seja, de qualquer forma, o padrão aqui foi de uma correção e para iniciar um padrão de alta, esse DMI+ precisa subir, cruzando assim o ADX- e o ADX+. E ambos aqui, ADX+ e, perdão, DMI+ e ADX subirem juntos, ou seja, como seria isso aqui? Na cor preta, tá, pessoal? Aqui, ó, ADX, DMI+ sobe, na cor verde, ADX aqui, ó, sobe junto, autenticando a força compradora, que seria movimento de alta. DMI-, ele continua embaixo, então isso seria um padrão de força compradora, um padrão positivo. Nesse caso está neutro, tá? Aqui está neutro. Vocês observam que o RSI, ele está em uma zona, ó. Nós temos aqui sobrecompra, nós temos sobrevenda. Observem que o RSI, ele está, ó, praticamente no eixo. Seguindo o quê? Seguindo o padrão do DMI ADX, que ele está consolidado. Por isso que o preço aqui, ó, nós falamos, é uma bandeira, está andando de lado. Então está consolidado aqui o RSI, o ADX e nós temos aqui o MACD. Nesse caso, o MACD, ele está negativo, tá? Ele cruzou aqui nesse ponto, foi esse candle maior, ele cruzou para baixo, está negativo, mas nada impede que ele reverta essa situação aqui, correto? Então, de qualquer forma, nós já vimos aqui que ele está andando da esquerda para a direita, é um padrão consolidado, ele busca o suporte 41.289 aqui e toca na resistência de 44.700, ou seja, fazendo aquele padrão de zigue-zague que nós já sabemos, né? O preço ele está dentro de um canal, nesse caso aqui nós temos a sombra, temos o corpo, e ele faz o seguinte, ele vai no topo, desce no suporte, volta na resistência, toca no suporte, provavelmente irá na resistência e se não romper, volta no suporte, até que esse padrão de bandeira aqui, ó, ele seja rompido para baixo ou para cima, porque nós temos três direções, para baixo, para cima ou lateral. Nesse caso aqui, ele está indo para cima, mas nada impede de perder força compradora, ele começar a descer, ou seja, reverter a tendência de alta para baixa. Quando nada, nesse horário, né, nesse momento que eu estou fazendo a análise para vocês, 15 horas e 35 minutos, ele é positivo. Independente se for um movimento micro, é onda 1. Se for macro, é onda 3. Então é positivo. Tudo indica que ele poderia subir e testar essas resistências para quem sabe, futuramente, até as 21 horas ou no decorrer da semana, ele rompe essa resistência aqui para cima, tá? Então vamos aqui ao tempo gráfico semanal. Vamos tentarmos identificar aqui no semanal a leitura, né, de ondas, o que é que ele está fazendo aqui quando nada no semanal. Observem que o diário onde ficaram os níveis, né? Nós limpamos aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3. Deixa eu só fazer a leitura aqui, que quem já acompanha o grupo sabe qual o padrão desse movimento. 2, 3, 4, 5. Primeiro ciclo. E aí ele faz A, B e C. Lembrando que A, B e C aqui, se no diário ele está fazendo um padrão ou está em um movimento de onda 1, com certeza aqui no semanal poderia ser outro movimento e nós tentamos identificarmos aqui. Então, um ciclo completo, 1, 2, 3, 4, 5, provável onda 1, 2, tá? Observe o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui for, como aqui, ó, movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Aqui é um movimento 1, pullback de 2, tá? Então, se aqui é um macro, poderia ser o pullback de 2, 3, 4, 5. Observem que o gráfico aqui está fazendo 5, movimento A, fez o A, movimento
B e poderia fazer o C, e nós já sabemos disso aqui desde a semana passada, tá? Que já foi analisado esse padrão de A, B e C. Porém, é para cima, tá? Se no diário aqui ele está fazendo o movimento 1 e aqui está fazendo o B, quando no diário ele fizer o 2, seria aqui fazendo, acredito eu, que a onda C, tá? Aí nós temos que termos cuidado, porque não sabemos até onde essa C poderia corrigir, mas acredito que o padrão seria esse. Aqui deu o movimento 1, 2, né? Se tiver dúvida, poderia analisar da seguinte forma também que eu já analisei semana passada. Movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5, A, B, e aqui ele poderia fazer uma C, tá? Claro, abrir corrigindo aqui. Agora, quando seria isso? Poderia ser, quem sabe, no domingo que vem, né? De ontem a 8. Então, seria mais um movimento de onda C. Já que ele fez A, se eu estiver correto na leitura, A, B, provavelmente C. Agora, ele vai abrir essa C só no domingo ou ele já inicia a semana negativo aqui, perdendo força? Como nós falamos, né? Esse candle está cheio, positivo, verde. Será que ele poderia esvaziar, começar a descer, ficar vermelho e corrigir mais? Poderia. Então tem que ter cuidado nas entradas. Vamos lá para o diário, 4 horas, nos anteciparmos aos movimentos para pegar a leitura de ondas correta, né? Para não se equivocar nas entradas. Então, de qualquer forma aqui, ó, ele está em uma bandeira também. Se vocês analisarem, mastro, bandeira, tá? E olha aqui, ó, primeira resistência no corpo. Nesse ponto aqui, a primeira resistência. E a segunda resistência. Duas resistências aqui e suportes. É preciso aguardar, tá? Eu acredito que o movimento, como ele fez o A, poderia ser um B, aí vem o movimento C. Nada impede que esse movimento B, ele suba até a resistência, tá? Voltar a retestar aqui os 44.700. Por quê? É um movimento positivo. Apesar de ser um movimento B, ele poderia tocar na resistência e depois fazer um C. Não tem problema, tá? Agora tem que aguardar. Aqui nós já vimos, eu poderia até reduzir para o 4 horas para tentar identificar o que está acontecendo. Olha só. Esse padrão aqui eu já passei no nosso grupo precificado, tá? Observem que o gráfico é positivo. Ele corrigiu aqui, ó, semana passada. Ele corrigiu até 41.314. Ele já corrigiu aqui, ó, 40.574 e nós temos uma sombra em um nível mais baixo aqui, 40.230. Resistências, tá? Nós temos a sombra em 44.700 e nós temos níveis mais baixos aqui de corpo e sombra, tá? Não irei marcar todos. Eu só quero sinalizar para vocês o seguinte, ó. Esse canal lateral que o preço está trabalhando. Se nós fizermos isso aqui, ó. Observem que ele está fazendo fundos mais altos, tá? Apesar de que a sombra desceu, ele fez um fundo. Deixa eu só sinalizar aqui. Isso no 4 horas, tá? Linha de suporte aqui, claro, uma linha de tendência de alta. Isso aqui é na cor verde, que é positivo. Suporte nesse ponto. Esses dois fundos aqui são mais baixos do que esse, e esse aqui é mais alto. Então, é um padrão positivo. Observe que ele está fazendo fundos mais altos e topos paralelos. Esses topos aqui estão paralelos. Claro que aqui já fez um topo mais baixo. Mas qual seria a lógica aqui, né? Nós observando aqui esse padrão. Seria o preço subir e tocar na resistência. Então, ele está fazendo esse padrão aqui, ó. Eu falei anteriormente. Sobe na resistência, claro que é topo. Desce no suporte, que é fundo. Tenta subir na resistência, fundo. Resistência, fundo. Resistência, fundo. E aí seria mais um movimento, quem sabe, para retestar a resistência, tá? Esse padrão, em um determinado momento, ele será
mudado, ou seja, para cima ou para baixo. Eu acredito que seja para cima. Ele retesta várias vezes o fundo e retesta várias vezes o topo, ou seja, buscando o movimento sempre para cima. Porém, o topo está paralelo e o fundo são fundos mais altos. Pela lógica, poderia chegar o momento de tocar fundo, afunilar aqui e romper para cima. Mas é preciso ter cuidado, tá? Então, toda vez que o gráfico ele bate resistência e busca suporte, que é o pullback, ele dá pontos de entrada. Aqui é ponto de entrada, aqui foi ponto de entrada, aqui foi ponto de entrada, aqui foi ponto de entrada. Para quem está operando para long, né, para comprar e subir. Para quem está operando short, vender, né, acreditando na baixa, vendeu, aqui também deu ponto, aqui deu ponto, aqui deu ponto. Todos os topos deu ponto para shortar. Então entenda o seguinte, apesar do preço ele estar respeitando um padrão, as pessoas estão tendo resultado. Compra no fundo, vende no topo. Compra no topo, vende no fundo. Certo? Então o gráfico ele está trabalhando e as pessoas aguardando. Acredito eu que passe aí essa data comemorativa, né? Datas de festivas, de festa, para que as pessoas retomem, acredito eu que 100% as suas operações. E aí eu acredito que em janeiro tem muitas coisas para se decidirem agora, para decidirem agora em janeiro, que é ETF de Bitcoin. As pessoas falam no bull market do Bitcoin, ou do mercado cripto. Então, são coisas que poderiam alavancar o preço do ativo. Claro que nós não operamos baseado nesses rumores. Nós operamos gráficos, como está aqui, ó. Eu mostrei uma entrada aqui numa hora no nosso grupo precificado. Por quê? Porque esse padrão, padrão positivo, e a análise está dando condição de uma entrada. Observe que MACD aqui é positivo, RSI positivo, e observe como o DMI+, ele começa a mudar de direção, já cruzou o ADX e o DMI-, agora. Isso aqui dando continuidade, esse ADX aqui, ó, a linha preta, ela sobe junto com o DMI+. E aí esse gráfico, provavelmente o preço ele poderia tocar aqui ou irá tocar os dois níveis de resistência. Tá bom, pessoal? Por enquanto, dentro daquelas análises que já foram feitas semana passada, ou seja, as análises do passado. Porém, o que é que muda aqui? São os pontos de compra, tá? Porque para quem compra e acumula aguardando longo prazo, é uma coisa, mas para quem compra no fundo e vende no topo, aqui já deu várias oportunidades de compra, enquanto o preço está no padrão bandeira. Observe que ele faz o mastro, bandeira, tá? Quem comprou aqui acumulou nessa bandeira, quando romper a resistência, provavelmente terá resultado. Então tem que ter muita atenção, porque o gráfico, ele dá pontos de compra. Observem que o gráfico, ele chega em um ponto de suporte, aqui foi um ponto de suporte, aconteceu um ponto de compra para buscar até esse nível, aqui também aconteceu um ponto de acumulação de compra para buscar esse nível, e ele sempre trabalha assim, são pontos onde nós chamamos pontos de descanso do preço. Ele descansa aqui, ó, dá um nível de acumulação, as pessoas compram, ele rompe resistência, as pessoas passam para um próximo nível, claro, comprados no ativo. Depois dá ponto de descanso, para quem não comprou, quem quer comprar, compra novamente e ele rompe. E agora o ponto de descanso dele está nessa região. 40,230 é o suporte, resistência 44,700. Ele poderia fazer suporte, resistência aí por alguns dias. Ou quem sabe já fazer a 1, 2 e 3 e romper para um próximo nível, tá? Então eu dou essa análise aqui por encerrada. Agradeço a atenção de todos, deixe o seu like, o seu comentário. Se não faz parte do nosso grupo aberto, o link está na descrição do vídeo. Seja bem-vindo aqui. Nós trocamos feedbacks sobre análise técnica de Bitcoin e altcoins e falamos sobre alguns assuntos que estão acontecendo no mercado cripto. Tá bom, pessoal? Um feliz ano novo a todos, né? Um feliz ano novo cheio de paz, prosperidade. Espero que aqueles que não operaram ano passado, esse ano, seja um novo ano de operação, novo ano de resultado. Nunca é tarde para começar ou recomeçar as operações. E no que diz respeito a mim, eu me coloco aí à disposição de todos.
Tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos aí.